Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, propaganda enganosa. Mas antes de meditar com você sobre este tema, eu quero deixar um convite a você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Nós queremos ter a honra de poder te ajudar em oração. Ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas é o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre propaganda enganosa. Existe muitas propaganda enganosa, ou seja, o pacote anuncia uma coisa, mas o conteúdo é outra. E em tempo de fim de ano a gente vê muito isso. As questões do chamado Black Friday, que anuncia descontos e etc. Mas no meio religioso também existe isso. Anuncia uma coisa e no fundo, na verdade, é outra coisa. A propaganda é uma coisa e a gente precisa estar muito atento para não comprar gato por lebre, né? Não tem esse ditado no meio comercial? Então, na vida espiritual também, infelizmente, sempre existiu e vai existir, vai continuar existindo. Eu tenho aqui em mãos um texto, né, que nos leva a refletir sobre este tema, propaganda enganosa. Lucas capítulo 19, no verso 41, diz o seguinte: quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ai, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e te apertarão o cerco e te arrastarão e os teus filhos dentro de ti. Não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, ele expulsou os que ali vendiam e dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covis de salteadores. A minha meditação, ela está nesse 45 e 46, nesses versos que eu quero repetir. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, vós a transformaste em covis de ladrões, de salteadores, de ladrões, em outras traduções. Jesus, ele chorou ao entrar em Jerusalém, por ver a indiferença daquelas pessoas, e ao mesmo tempo ele vê um contraste em relação à postura das pessoas com os falsos mestres, porque ali no templo existia um comércio, né? Um comércio dentro do templo. Eles anunciavam uma coisa e, na verdade, aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam com um objetivo, ou seja, o chefe do templo, né? Aquelas pessoas que
passavam a ideia de ser uma coisa, mas ali não acontecia a verdadeira adoração ao Deus eterno. E Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele vê a indiferença das pessoas no seu tratamento e eles bajulando aquelas pessoas que tinham más intenções para com eles. Então é o mesmo que alguém está com um produto original e é desprezado o produto original para dar valor ao produto pirateado. É mais ou menos assim. Então os adoradores que estavam ali no templo, ou melhor, as pessoas que estavam ali no templo, era manipulado por aquelas pessoas que fazia do templo um balcão de negócio. Então Jesus, ele chegou e ele entrou no templo, ele expulsou dali aquelas pessoas e usava o templo, né, a casa de Deus, como um balcão de negócio. Agora a minha pergunta hoje, será que ainda existe isto nos dias atuais? Será que ainda as pessoas têm essa prática, mesmo Jesus censurando e dando uma bronca, expulsando? Será que ainda existem pessoas que anuncia algo que não é legítimo, que não é verdade, ou faz da casa de Deus aquilo que não era para fazer, fazendo da casa de Deus aquilo que não era para fazer? Pois é, esta era a situação. Estas pessoas contemporâneas do ministério terreno de Jesus, elas iludiam as pessoas e anunciava que ali era a adoração do verdadeiro Deus, quando na verdade o propósito delas era só tirar vantagem, ou seja, era uma fachada, era um anúncio, mas o conteúdo não era aquilo que se anunciava. Ou seja, a embalagem, o pacote, vende um pacote, mas entrega outro. Nós vemos muito essa expressão no meio comercial. Será que isto existe no meio religioso? Eu quero te assegurar que existem e em grande escala. Principalmente porque nós estamos caminhando para a reta final da consumação de todas as coisas. E isso está predito nos ensinos apostólicos, que quando aproximar o tempo do fim, mais vai proliferar esse tipo de pessoa infiltrado, anunciando algo que na verdade é um engodo, uma mentira, é uma farsa. E nós precisamos de tomar muito cuidado, porque às vezes um ambiente que supostamente sagrado, um ambiente que seria um ambiente para a pessoa estar em consternação, ali em devoção, humilhação diante de Deus, e elas, na verdade, tornam aquele ambiente um covil de ladrões, de pessoas que estão, na verdade, mais de olho na sua carteira do que na sua vida, para te ajudar. A realidade das coisas hoje, elas não podemos fazer vista grossa a estas coisas, não podemos ignorar. E hoje há centenas, de milhares de pessoas que estão decepcionadas. Mas as Escrituras, elas nos dão conta, elas apontam para essa situação e cabe a cada um de nós examinar. Por isso que o próprio Jesus, ele disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Em outra ocasião ele diz assim, pelos frutos conhecereis a árvore.
Então nós precisamos de estar atento, porque existe muita maquiação, existe muita manipulação, e Jesus ele diz o seguinte: vocês estão fazendo da casa de oração, transformando num covil de salteadores, de ladrões. Ou seja, aquelas pessoas eram convidadas para adorar a Deus, mas na verdade elas eram ali para ser extorquidas. A extorsão era praticada em grande escala. Existe isso hoje? É claro que existe. Basta você ver muitos programas desses televangelistas, que a gente vê que o objetivo e a avaliação do culto, a gente, infelizmente, isso é uma constatação que não é só por mim ou por aquelas pessoas que já têm examina isso, mas até mesmo o leigo, ele constata que o objetivo mesmo e a medição do culto, se um culto foi bom, né? Não é se agrada a Deus, se está nos parâmetros do testamento, mas é a quantidade que se arrecada. Infelizmente, estou falando essas coisas aqui, não é por um desabafo, mas eu estou falando aqui para você estar em estado de alerta, porque o próprio Jesus, ele confrontou esses falsos religiosos, confrontou, mas ele só vendia porque tinha quem comprava, sabe? Hoje nós falamos muito sobre os vendilhões do templo, mas se tem alguém que vende, porque tem alguém que compra. Se essas pessoas fossem ignoradas, se elas fossem rejeitadas, confrontadas, com certeza elas seriam ajudadas para elas refazer, reavaliar os seus conceitos e retomar o caminho, né? O caminho da retidão, o caminho daquilo que agrada a Deus. Então o Senhor Jesus, ele falou assim: vocês estão transformando a casa de oração num covil de ladrões, de salteadores. Mas hoje muitas pessoas, elas convidam a pessoa para ir na igreja, não é para ela consertar a vida, tanto que não é pregado para ela mudar de vida. Você que está com amante, você não pode viver assim. Você que lesa, que compra, que dá calote, você larga essa vida errada. Você que está vivendo no vício, abandona porque você vai para a perdição. Não se prega isso. Se prega que você vai conseguir só mensagem de alta ajuda. Você é um vencedor, você é filho do rei, você é cabeça, você é isto. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, prega renúncia. Abandona o pecado. Deus não está nem aí para dinheiro. Dinheiro ganhado de maneira ilícita. Dinheiro de origem escusa. Isso não tem valor algum para o reino de Deus. Só tem valor para enriquecer os falsários da fé. Isso tem, pois vão acumular. Mas eles não têm temor, não têm respeito. E sempre foi assim. Jesus os confrontou dizendo, e eu estou lendo em Lucas 19:45, e depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Antes Jesus tinha chorado porque ele estava com a verdade e ele foi ignorado. Mas aquelas pessoas que estavam extorquindo, ela estava cercada de pessoas, rodeada de pessoas. Jesus pegou e disse o seguinte: vocês não conheceram a oportunidade da visitação, a oportunidade de mudar a vida, de deixar essa condição de pecado
e refazer e alinhar a vida de vocês com Deus. Sabe, eu acredito que o Senhor olha para esse mundo hoje, Ele chora. Chora porque a verdade escriturística, a verdade das Sagradas Escrituras, elas são pisoteadas, ignoradas. E existe tanta crendice, tanto misticismo, sincretismo, uma miscelânea no meio e usando as Sagradas Escrituras. E isto é abominável, isso é detestável pelo Deus eterno, quando o Evangelho é puro, é simples, é seguir o Senhor Jesus. Ele diz assim: quem quiser ser meu discípulo, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me dia após dia. O Evangelho é vida, não é enganação, não é maquiagem, não é propaganda enganosa. E para nós conhecermos o Deus eterno, tem que passar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você que está me assistindo, pensa sobre isso. Talvez as suas penitências, o seu dinheiro, o seu recurso, não vai te conduzir. Mas existe um caminho que é o Senhor Jesus, e Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos acessar ao Deus eterno e, sobretudo, ter a vida eterna. Com essas palavras eu quero finalizar dizendo para você: abra o pacote, não aceite propaganda enganosa, porque nos é dado o direito de examinar, e isso compete a você. Ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que examinar as Escrituras e pautar a sua vida de acordo com as Sagradas Escrituras. E eu quero orar, pedir ao Senhor que Ele possa nos dar essa iluminação. Deus bendito, nós rogamos ao Senhor que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e nos revista de coragem para confrontar aqueles que apregou a mentira. Meu Deus, nós te pedimos que ser conosco, nos iluminando, nos dando a luz que o Espírito do Senhor pode iluminar a nossa mente. Venha nos encorajar e fortalecer para que nós possamos pautar a nossa vida no caminho da justiça, que é seguir o Senhor Jesus. E é no nome dele que eu me dirijo a ti com ações de graça. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando mais ao final de um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.